Mais um Pô de Búzios está começando. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Leandro. Leandro, é um prazer estar aqui com o senhor, prazer ter te conhecido, é um prazer. Nós já temos pescado junto, né? Pescaria. Que pescaria! Já fez um sorriso. E o senhor também já foi à sua igreja, já frequentei quando estava começando. Sempre vejo a presença de Deus lá na sua igreja. Se eu não vejo na presença de Deus quando eu entro, eu vejo quando eu saio. É algo muito lindo, muito maravilhoso. Acho que quem quiser conhecer onde o Senhor, graças a Deus, coordena o templo, né? Abençoa as pessoas lá de forma abundante, com a presença que Deus tem colocado em sua vida. Mas fala um pouco do Senhor, fala para que as pessoas possam. Eu tenho uma experiência de pastor há quantos anos? Doutor Alain, o Alain, né? Boa noite a todos, né? E é um prazer, me sinto muito honrado de poder participar desse Pô de Búzios, né? Onde é um veículo de comunicação para agregar, enriquecer, né, valores, né, conhecimento e transmitir a história daqueles que têm passado por aqui para outras pessoas que estão nos assistindo, né? E para mim é uma alegria muito enorme. Doutor Alain, eu estou aqui na cidade, vim para cá para a cidade, né? Já tem 7 anos. Estou pastor há 2014, a minha ordenação. Há 9 anos mais para pastorear uma igreja, né? Vim como dirigente de São Gonçalo, a sede fica em São Gonçalo. E chegamos aqui, né, para congregar dentro de uma varanda, de uma casa, uma família que nos recebeu muito bem. E tudo novo, né? Tudo novo, experiências novas, já fazendo um trabalho, auxiliando meu pastor, o pastor Jefferson Esteves. E quando chegamos aqui, nos deparamos com coisas novas. A gente sabe que com Deus é assim, né? São coisas novas todos os dias, Deus faz coisas novas todos os dias. E eu tenho vivido assim, dias extraordinários da parte de Deus. Não somente eu, mas a minha família também. Então, eu me sinto muito feliz aqui na cidade de Maçã dos Bichos. Contar para você das experiências, são inúmeras experiências, né? Mas, para mim, uma das maiores experiências é de ver famílias sendo restauradas, né? Jovens, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E um dos maiores sentidos do poder de Deus é o amor, a sua graça, a sua misericórdia, porque nós somos salvos pela graça, né? Por mérito algum humano, né? Nem por obras, né? É mediante a fé. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui já, né? Há 7 anos, como eu já falei, e coisas que Deus tem nos proporcionado, de conhecer pessoas, famílias. Quando chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, né? E tudo que é novo te assusta. Tudo que é novo, né, te traz um receio, como que vai ser, como que a aceitação das pessoas. Né? Nós estamos localizados ali na rua Carlito Gonçalves, né, do bairro Asa, né, na rua ali, onde sempre nós colocamos um ponto de referência, né, da peixaria do seu Andelino. Nós estamos ali. Então, quando nós chegamos ali, e até mesmo para as pessoas que vão nos conhecendo, elas também ficam, né, querendo saber quem somos. E a gente sabe que, mediante também as situações que ocorrem, né, dentro de qualquer segmento, seja o segmento religioso ou profissional, sempre traz também uma desconfiança das pessoas, que eu acho que também isso é normal, até acontecer. Né? E isso nós nos deparamos até, né, pessoas realmente se achegar até nós, né, de a gente, né, ter um certo relacionamento. Os primeiros relacionamentos que nós tivemos ali, quando eu vim para cá, eu morei na rua mesmo, onde a igreja estava
né, estabelecida, localizada, né? E com o terreno já comprado, pagando, hoje nós já estamos já no templo, né? Isso daí foi gerando essa confiança, o respeito, a formalidade, né? Primeiramente com os vizinhos. Hoje, nós temos na congregação ali 30% ou 40% de pessoas que moram na rua, né, do templo, né? E eu vejo que isso é um trabalho de todos os membros que fazem parte do Ministério ADAS, né? Que significa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Adonai Shalom. Então, isso daí nós temos visto, né, a transparência, o testemunho de vida das famílias ali, e a cada dia que passa, né, o número de famílias tem aumentado, tem sido acrescentado na congregação. Então, Deus nos proporcionou como você, e hoje eu posso dizer que é um amigo que Deus nos deu. Obrigado. Né? E esteve ali ministrando a palavra, né? Como que começamos esse podcast nesse momento aí, eu não sabia como que ia te chamar, ou se era doutor Alain, né? Seu irmão Alain ou Alain Vinícius, né? Mas eu me sinto muito à vontade nessa noite, porque é um amigo que o Senhor me deu. Né? Não é porque eu estou diante de você, Alain, mas, assim, todas as vezes que nós nos reunimos, paramos para conversar, sempre é uma conversa que agrega, que edifica, que nos traz, né, consciência, né, conscientização, reflexão, e aconselhamento. É uma coisa espontânea, natural, quando nós estamos juntos, né? E não tem coisa melhor, né, do que ser transparente e natural. É ruim quando você fica cheio de mimimi, né? Você querer escolher palavras, né, para a gente conversar, para dizer, e eu me sinto muito à vontade. Isso é uma coisa que não é, não é? Mas porque o respeito de pastor é sempre maior, né? E eu acredito que deve ter sido algo diferente para que o senhor chegasse a ser um pastor, para que o senhor aceitasse esse cargo divino. Porque primeiro Deus escolhe, né? Acredito que é isso. E depois o homem, ele concorda. Né? Deus toca em alguém para que concorde. Primeiro que começa tudo no reino de Deus, não é assim, pastor? O chamado precisa ser confirmado por Deus, né? O homem, quando ele põe as mãos, né, somente para confirmar aquilo que Deus já ordenou nos céus, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós já somos abençoados desde as regiões celestiais, né? Nós já somos um povo abençoado. Então, que antes mesmo de nós entendermos, Deus já tem, né, determinado um propósito. Eu acredito, se nós pegarmos aí a palavra de Deus, nós vamos ver, né, pessoas com propósito específico ao longo da história do cristianismo. E nos dias de hoje também não é diferente. Cada um veio para marcar o seu tempo. Claro. Né? Eu vim de lá, nascido e criado, nasci e me criei em Niterói. Né? Depois me casei de novo, com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa, a qual eu amo demais. 26 anos de casado. Né? Inclusive, né, o meu mais velho, meu primogênito, amanhã faz 27 anos de idade, né, que é o Gabriel. Depois vem o Felipe e a Esther, né, que você conhece. Então, isso daí tem uma trajetória. Então, quando Deus chama, Ele confirma essa chamada. Né? E foi assim, algo de Deus, porque eu não vim de um lar cristão, né? Eu vim de uma linha totalmente aversa, né? Inversa daquilo que hoje eu professo. E ao longo dessa história aí, já, né, 9 anos caminhando, a gente pode perceber que são sinais que Deus vai nos dando, porque até mesmo uma chamada, ela passa por esses conflitos, né? E nós passamos por esses conflitos constantemente, porque o temor de Deus nos proporciona isso. O temor de Deus nos proporciona isso,
essa busca, né, pela confirmação de Deus, pela uma orientação de Deus, até mesmo nas nossas decisões. Quantas pessoas que erram porque decidem de forma precipitadas, né, ou então não perguntam. O nosso Deus é um Deus de resposta. Nosso Deus é um Deus de resposta. Então, Deus ele vem confirmando ao longo, né, da trajetória de vida. Até mesmo semana passada, eu postei nas minhas redes sociais, né, de umas fotos, de umas imagens que foram tiradas agora recente, há 7 anos de congregação aqui, e eu postei da minha família ali, ao lado, minha filha chorando muito, né, e eu postei lá que as imagens revelam, né, realmente as marcas de uma trajetória de uma família ao longo dos anos que quer realmente viver para Cristo ou por Cristo, né? Foi para isso que o Senhor nos chamou, porque tudo é por Ele. Então, se eu estou vivendo, é por Ele. E o dia de amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, se eu estou vivendo, é por Ele. Para Ele, né? Sempre é a minha gratidão, o meu louvor a Ele, porque não é para mim, é para Ele, porque Ele tem sustentado a minha casa, a minha família, ao longo dessa trajetória. E às vezes, quando nós falamos de marcas, de experiências, quantos de nós só queremos ter experiências boas, experiências positivas, mas as experiências também que nos traz certos momentos de tristezas, isso também contribui para o processo, para o propósito, porque faz parte do processo. E não temos como desvencilhar, né? Mas aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir com suas promessas, com seus propósitos. E isso faz nos descansar. A confiança vai aumentando, né, a cada dia no Senhor. Estou pastor, não sou pastor. Quem é um bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que nós somos ovelhas de Cristo, né? Estamos dentro do pasto dele, mas é Cristo, ele que morreu. Agora, como que um pastor, dizendo assim, humanamente falando, morre? É quando realmente ele se dá, né, a preocupação de ver, como eu falei aqui, de um lar ser restaurado, de um jovem ser transformado, de uma pessoa oprimida ser liberta, né? Pessoas que professavam uma fé totalmente diferente da nossa, e você vê hoje, a pessoa passa pelas águas confessando, porque o batismo é uma confissão pública de fé no Cristo, no Filho de Deus. Então isso daí é algo que renova, que alegra e também confirma, nos dá sinais da chamada. E nós temos vivido isso daqui. Na Adonai Shalom aqui de Rasa, nós temos vivido tempos assim maravilhosos. Quando o senhor fala que há um processo, né, que há um chamado, deve ter acontecido um processo bem, bem longo para que o senhor viesse aceitar dentro de si o chamado de ser pastor. Porque me parece que a grande maioria que eu pergunto, eles nunca entraram na religião cristã, nunca foram à igreja, porque eles almejavam ser pastor. Pelo contrário, eles sempre dizem o contrário. Eu nunca quis ser pastor na minha vida e olha onde Deus me colocou. Parece que é uma briga, começa uma briga interna, né? E como foi? Realmente, dizer que era a minha vontade, ou até mesmo que eu imaginava ser, de maneira alguma. Jogava futebol. Centroavante? Não, meio de campo. Meio de campo. Meio de campo é, né, pesado. Então, não imaginava, jamais, né? Primeiro, pelo lar não ser um lar cristão. Não é assim. Nunca imaginei ser pastor. Nunca imaginei parar aqui em Búzios. E olha que eu rodei jogando futebol, né? Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, joguei, né?
nesses maiores campos, dentro dos estádios, mas eu não tinha entrado em Búzios, olha só. O propósito de Deus sempre é diferente dos nossos. Não é? Os caminhos do Senhor são sempre mais altos e melhores do que os nossos. Então, ao longo disso daí, ao longo dessa caminhada aí, né, tem os momentos aí que até chegar lá, né, de como cheguei aqui, como que foi, por quê? No nosso ministério havia pastores que já tinham certas experiências em campo, campos missionários, de abrir congregações, de ser desbravadores. Agora, um jovem ainda, né, que não tinha experiência, por mais que tinha passado por alguns departamentos dentro de uma igreja, dentro de um ministério, líder de intercessão, líder de evangelização, né? Passei na tesouraria, passei por secretaria, só não passei pelo departamento feminino, né? Mas para parar aqui, chegar até aqui. Mas para chegar até aqui, também houve choro. Porque se de repente, né, foi até um momento muito difícil dentro da minha família. Foi o período da separação dos meus pais, né? E eu vivi naquele momento ali, porque eu morava em cima da casa dos meus pais, eu fiz a minha casa em cima da casa dos meus pais, então vivendo aquele momento muito delicado. E a gente estava orando para enviar um pastor para dirigir, né, pastorear a igreja aqui em Búzios. Nós estávamos orando, por mais que novo ainda, né, mas Deus nos deu graça e também o propósito de Deus estava como o vice-presidente do campo na época já, né? E nós estávamos orando, a igreja estava orando para enviar um pastor para cá. Como que as coisas mudam? Até o momento de Deus tocar no coração do meu pastor e dizer, Leandro, e aí, você aceita o desafio? Né? Algo que está vindo no meu coração, você aceita o desafio de ir para Búzios, dirigir a congregação de lá? Eu cheguei, olhei, vamos orar mais um pouquinho, não, pastor? Porque a gente fica temeroso, uma vida estabilizada. Uma vida estabilizada lá, né? Caminhão agregado na prefeitura, trabalhando, né, autônomo, tinha liberdade em questão de horário. Tinha. Minha casa praticamente pronta, só finalizando alguns detalhes do jeito que nós sonhamos, eu e minha esposa. Né? E deixar tudo. Né? Mas quando é da vontade de Deus, você vê que não ficamos apegados àquilo que nós construímos, que adquirimos ao longo, né, do nosso casamento, do nosso matrimônio. Não, nós não ficamos apegados. E tudo que eu faço, eu comento, eu converso com minha esposa. Né? E isso daí foi algo, né, que nós colocamos, vamos orar. Eu sei que o pastor nos chamou, vamos lá então, né, em Búzios, lá para conversar com a família que nos abraçou, que nós não conhecíamos, não sabia a nossa índole, não conhecia o nosso caráter, né? Claro. E isso daí eles nos abraçaram, né, com todo carinho, abriram as portas da sua casa e foi uma extensão, né? Aquela casa daquela família que é o Jeremias, a Eliane, né? São membros obreiros também na congregação. E quando chegamos aqui, eu me lembro também que veio o saudoso pastor Dano, que o Senhor já recolheu, que foi um dos maiores estimuladores do meu ministério. Ele veio junto. E a primeira conversa, aquela conversa ali, junto com aquela família, foi algo assim, né, que deixou assim, aquela confirmação, aquele pedaço ali de alegria, de desejo, né? E retornamos para São Gonçalo, viemos, conversamos, conhecemos ali, e retornamos para São Gonçalo. Isso aí numa terça-feira, na quarta-feira, culto na sede, pastor dando, olha, já marcamos o lugar, já marcamos o lugar. E o povo rindo também, né? O povo de fé, e a gente ali. E a gente voltamos outras vezes, e depois de 10 dias, tinha um terreno ao lado da casa onde estava sendo feita, né, os cultos, conseguiu o contato do dono do terreno, e
o pastor entrou em contato, e começou a negociação, aí viemos aqui fechar o negócio. Poxa, foi assim, algo. São experiências que marcam, né? E Marcam. no momento do fechamento da negociação, né? Dando uma entrada, o pastor fazendo um cheque, e o casal, né? Que hoje a esposa é membro também de lá da igreja também, que é a irmã Ivone, ela, junto com o esposo, o seu Manel também, que é uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa. Pastor, nós podemos cantar um louvor, nesse momento que nós estamos fechando aqui, e cantou um louvor sobre fé. Alan, aquele momento ali, todo mundo começou a se alegrar, chorar, né? Um momento assim único. Eu não vou me esquecer. Falando, é uma história. Né? A cada momento marca a nossa vida. E a né? compra de um terreno passa a ser o início de uma identidade, né? Justamente. Então isso daí foi confirmando, como eu falei lá no início, né? O povo vai começando já a observar. Porque você sabe que quando se fala de igreja cristã, infelizmente muitos estigmatizam. Há um preconceito. Há um preconceito, há uma resistência daquele que não professa a mesma fé. Né? E o povo foi se achegando. Né? Foi se achegando da cidade. Eu vejo como Deus me colocou no lugar estratégico, trabalhar em uma loja que a família, uma família íntegra, né? É o Alan, é o Ivan, né? A sua família, seus pais, nosso amigão, né? Eu não vejo nem patrão, aquilo é um amigo para nós, né? Nos ouve, no momento ali, né? Está sempre com os seus ouvidos atentos àquilo que às vezes nós falamos, momentos difíceis, momentos de preocupações, sempre nos ouve, sempre uma palavra certa também de Deus. Né? E vamos pedir para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, querem comprar material de construção em Búzios, vai no Brutão. E é Brutão, uma das melhores lojas para se comprar, um bom atendimento e qualidade de preço. Não é? Esquece do pastor Comissão. Ele até falou que ia mandar umas perguntas para a gente aqui, né, responder no podcast. Mas eu vejo que Deus nos colocou em um ponto estratégico, até mesmo para que as pessoas também da cidade, da região, também pudessem nos conhecer. Eu aprendi uma coisa que a gente olha, observa, a gente fala muito de santidade. A palavra santidade quer dizer separação. Não ser indiferente com as pessoas, né? Claro. Ser diferente com as pessoas, mas ser indiferente sobre a sua postura, né? A maneira que você trata as pessoas, a educação. Né? Mas eu aprendi algo, para mim, eu carrego. A minha santidade, a santidade da vida de um cristão, não estou falando de um pastor, mas de um cristão, ela é vista, ela nós podemos dizer assim, ela é retratada na sua integridade, no seu caráter. Né? Por quê? Porque na sua integridade vai ser demonstrada uma vida santa, uma vida de integridade, vai te mostrar, vai retratar para as pessoas que estão em sua volta uma vida que realmente professa uma fé a qual tem que ser professada. Princípios e valores. Não importa o que as pessoas acham de você. De maneira o que importa é o que você faz. Sim, como você o respeito, isso também faz parte do caráter. Mesmo que as pessoas não professam, pessoas que estão em sua volta, à nossa volta, não professam a mesma fé, mas o respeito, querido, tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Isso, né, graças a Deus, né, nessa jornada aí, nós temos nos esforçado para isso. E milagre, pastor. Milagre. Para mim, um dos maiores milagres, não é cego enxergar, coxo andar, paralítico levantar da cadeira de roda, mas o ser humano em si reconhecer Cristo como Senhor. Reconhecer Ele como Salvador. Porque a nossa natureza é adâmica. Nós somos formados no pecado. Porque eu posso ter somente uma perna, eu posso ter
alguma deficiência, Física. né, e entrar no reino dos céus. Para mim é um dos maiores milagres. Agora, milagres, você vê a vida sendo transformada. Milagres o Senhor está fazendo todos os dias. Agora mesmo o Senhor está fazendo milagres. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, nós estamos crendo que nesse momento está havendo milagres. Quantas pessoas que vão assistir, estão assistindo esse podcast, e no momento de uma palavra, né, de uma reflexão, de uma experiência que estamos vivenciando, ou estamos transmitindo, posso estar falando, Deus está falando ao seu coração, posso estar sendo, né, identificado, assimilando, aí, fazendo comparações. Com processo, que vai né? justo, encorajando a prosseguir. Como que é maravilhoso servir esse Deus. Ele é o nosso auxílio em todo o tempo, doutor. Todo o tempo. Dentro desse período, né, essa jornada cristã, de falar de milagres, eu tive uma experiência novo na fé. A Fabiana. Trabalhamos na Casa de Bahia juntos, de vendedor. E ela estava com um coágulo no cérebro. Ia passar pela cirurgia, passar por uma operação. Não tinha filhos ainda, era ela e o esposo se chama Fabiano e ela se chama Fabiana. E eu me lembro que ela queria que fôssemos na casa dela orar pela sua família, juntamente ali com os seus pais que estavam ali, mas não confessava a fé cristã, né, protestante, né, era de origem católica, né, uma família íntegra também, exemplo de vida. E chegamos lá para orar. Chegamos naquele momento lá e apresentamos ao Senhor. E viemos embora. Milagres acontecem naturalmente. Você não precisa forçar nada. As coisas são espontâneas. As coisas que Deus faz é de repente, a qualquer momento, porque Deus é atemporal. Ele não precisa de tempo. Nós que configuramos tempo, mas ele é atemporal. Ele não precisa de tempo, né, de circunstâncias para operar aquilo que ele deseja. Ele é Senhor. Então, viemos embora. E ela trabalhando junto comigo, né, e fazendo os exames, fazer a operação. E passou alguns dias, ou até um mês ou mais, e ela foi, né, me chamou para conversar comigo e falou que tinha acontecido, que ela não ia passar mais pela cirurgia. Olha só. Ali eu comecei a chorar. Depois de um certo tempo, ficou grávida. Sim, coisa extraordinária. Então, aquilo ali, novo na fé, aquilo ali me impactou. Irmão. Quando nós falamos, né, a Bíblia, nós não, a Bíblia diz que Deus faz coisas novas todos os dias. É realmente coisas novas. Nos detalhes da nossa vida. No deitar, no levantar. Agora mesmo viemos de uma pandemia, milhares de pessoas morreram. E nós não sabíamos o que ia acontecer no dia seguinte. Eu fui acometido pela Covid por 3 vezes. Passei por 3 vezes pela Covid. Mas Deus me sustentou. Porque eu sou bom? Porque a minha família é melhor do que a outra? Não. Misericórdia de Deus, irmão. Nós temos plena consciência disso. Então, a gente vê milagres, nós temos vivido coisas assim, algo extraordinário. Nós tivemos agora um batismo, né, um aniversário, tivemos um batismo de uma irmã que desceu as águas batismais. Você tem que ver o testemunho da irmã, coisa linda, de mudança, de entendimento, de evangelho, mas uma família também linda, maravilhosa, mas você vê a transformação. Por isso, o primeiro milagre somos nós, né?
Por isso o senhor falou que somos nós, porque o entendimento muda, né? Muda a coragem, muda o entendimento, muda a postura. Você pode ver que todos os milagres que Jesus fez, por detrás dos milagres, havia um ensino, havia um propósito. Não era somente fazer o milagre, não era somente realizar o milagre, mas havia um propósito. Você pode ver que aquele homem que estava possesso dentro da cidade de Gadara, ele foi liberto. O que aconteceu com aquela cidade? Olha o rebuliço que houve naquela cidade. Aquela mulher que também, a Lídia, que teve um encontro com Paulo, quando aquela mulher teve, né, um encontro com Paulo, aquela mulher também foi transformada, liberta. O que aconteceu naquela cidade de Éfeso? Então, nós podemos ver que todos os milagres têm um propósito, não é somente por realizar o milagre. O Senhor não vai realizar um milagre somente por realizar, porque não é esse o desígnio de Deus. O propósito de Deus, ele enviou seu Filho, o Verbo vivo, encarnado, em carne e osso, veio como homem, não teve usurpação nenhuma ser igual a Deus, mas se submeteu-se à morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, perante esse sacrifício, diante desse sacrifício, que Jesus, como Filho de Deus, veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar um acesso novamente a ser reconciliado com Deus. Então, esse é o propósito maior. Então, todos os milagres você pode perceber, analisa e se aprofunda e você vai ver que foi esse o propósito. Então, é a primazia de Deus é essa, de salvar o homem, de resgatar o homem, a sua identidade. Porque o homem não foi feito, né, para ser mortal, para viver na eternidade. Para ter a consciência, né? E viver, né? Justamente. E quando a pessoa resgata essa consciência, porque em algum momento ela pensou nisso, uma pessoa que ela não professa uma fé cristã, mas ela convida um pastor para orar na casa dela, é porque ela tem fé em Deus, ela vê algo diferente, ela quer aprender algo diferente, não é? Eu vejo que quando tem pessoas também dispostas, às vezes, eu vejo que deveria ser perceptível que uma pessoa ela não está bem, para uma pessoa cristã que está bem. Porque se uma pessoa que vai à igreja, ela é cristã, ela está lá, ela busca, aí tem um espírito, né? Jesus, quando antes dele morrer, ele disse: Ó, eu tenho que ir, mas eu vou deixar o Espírito Santo aqui, o Consolador. Então, quando você tem o Espírito Santo, você não usa ele bem, né? Porque se você usa ele bem, você pede ele, ó, me ajuda, me fala quando tiver uma pessoa mal aí, eu vou dar uma palavra de ânimo para ela, né? Porque na vida é um levantando o outro. Conheço pessoas, eu vi até um dia desses, uma pessoa falando que estava pescando caranguejo. E você coloca um caranguejo dentro do balde e o caranguejo ele quer sair. Uhum. Mas quando você coloca 2 caranguejos, você não precisa colocar a tampa. Porque um fica segurando o outro para não sair. E parece que é assim. Parece que o ser humano, ao invés de tentar ajudar a pessoa que ela está mal, para tentar. A intenção dela é caranguejo. Puxar ela. Ah, você está mal? Eu vou te puxar mais um pouco. Eu também estou mal. Falta um pouco isso, né? Alan, quando você tem entendimento do que é o Evangelho, viver novidade de vida, as boas novas, ter essa compreensão, você vai ver que o Evangelho é você se dar pelo outro. Todo mundo sabe de qual é salteado João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vai ver lá, a primeira epístola de João 3,16. Assim como o Senhor deu a sua vida por amor de nós, nós devemos dar a vida pelo amor dos outros.
Só que nós olhamos, às vezes, quase sempre somente para o nosso umbigo. E quando Jesus nos resgatou, realmente para transmitir ou imprimir Cristo na vida de outras pessoas. Nós, como igreja, nós fomos chamados para quê? Ser sal, o sal da terra, ser luz do mundo, né? Trazer entendimento da verdade a outras pessoas. Quando nós temos esse entendimento. Agora, entendemos que, como o Senhor nos escolheu para que viemos dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos da salvação, frutos da regeneração, um novo nascimento em Cristo. Quando se fala de fruto, nós lembramos de árvores, certo? Nem toda árvore ela tem o mesmo tempo de dar fruto. Cada árvore frutífera tem seu tempo de dar fruto. Você sabe quanto tempo a jaca leva para dar fruto, para você comer do fruto dela? São 9 anos para dar fruto. E nem parece. E achamos que, né, que as pessoas entram para o Evangelho, começam a caminhar com Cristo, e nós queremos ver uma vida de transformação, né, rápida, da noite para o dia. Isso tem que ter esse entendimento. Quando a pessoa não tem esse entendimento, não consegue. Como que você vai estender a vida? Ver os conflitos, né? Conflitos, justamente. Mais uma vez eu cito uma frase do saudoso pastor Dano. Irmãos, a igreja não é clube de santos, mas são pessoas que estão ali no processo de santificação, sendo transformadas a cada dia pelo Senhor. Entendo. Porque Por isso que muitas vezes há essas divergências, né? Há esses problemas. Falando de igreja, não estamos diminuindo, né? Reduzindo a igreja dentro de 4 paredes, não. Estou falando da igreja de Cristo. Não estou falando de rótulos de ministério, de denominações, não. Estou falando da igreja que está disparada sobre a face da terra. Mas isso também tem um tempo. Temos que ter essa compreensão. Tem uns que já têm um entendimento, outros que vão amadurecer mais rápido, outros vai ter um processo mais lento de entendimento do Evangelho. E nós precisamos nos conscientizarmos disso aí. Eu acho que quando nós temos essa consciência, nós vivemos bem. Lidamos com os outros. Eu vejo um julgamento assim. Vejo muitas pessoas dizendo isso. Mas você vê, ele está na igreja. Como é que um crente pode fazer isso? Para que eu vou para a igreja? Se eu vou para a igreja para ser um crente igual esse, eu não vou. Não sei se o senhor já ouviu isso. Muitas vezes, constantemente, eu ouço essas frases, né? Para ser igual a fulano, eu não quero ser cristão. E também há quem vai dizer que nós devemos realmente olhar para Cristo, sim, correto? Mas nós temos que entender que cada um tem a sua característica. E esse processo de transformação, de regeneração, quem gera, quem proporciona é o Espírito Santo na vida do ser humano. Somente ele para fazer isso, porque ele é multiforme graça. Deus não tem uma forma, Deus tem forma de agir e de trabalhar. Tá, entendi. Que não é igual. Não. Então você tem o processo que Deus, né, tem gerado, tem te conduzido, é totalmente diferente do processo que ele tem. A forma que ele tem de trabalhar na minha vida. Então, essa é a questão. Achar que o Leandro tem a mesma trajetória do que o Alan, nós estamos realmente errados dentro dessa linha de pensamento. O que nós precisamos entender é que cada um, o Senhor, trabalha do seu jeito. Cada um tem um propósito. Às vezes a pessoa está passando por um problema, a cabeça dela é muito sério, que é, naturalmente, né? Se ela caracterizou como um problema, é difícil,
mas ela não sabe que pode ser um processo de Deus para que ela vá chegar até ele, né? E às vezes vem esses bloqueios, esses preconceitos com o que Deus quer. A pessoa não entra numa igreja porque é contra uma pessoa que está lá dentro. A pessoa não busca conhecer a Deus porque ela não acredita no pastor. É aquilo que o senhor disse no início. E se as pessoas sabem que vem um pastor para a rua, se você analisar as escrituras, os profetas eram muito bem tratados em vários momentos. Olha, ali vem um profeta de Deus, né? Tinham pessoas que construíam até quartos para um profeta divino, não é? E as pessoas ficam receosas, porque elas estão receosas com o título que o pastor tem. Na verdade, não tem que olhar para o título, não é, pastor? Né, Leandro? Tem que olhar para Deus, né? Ouvir a palavra, né? Muitos estão apegados em nomenclaturas. E, devido a isso, as frustrações, as decepções vêm. Porque é humano. De repente, em certos momentos, nossa, eu posso te decepcionar. Em certa palavra, uma certa postura minha, eu posso te decepcionar, eu sou humano. Agora, quando eu entendo que eu sou humano, assim como outras pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor também, é humano, você falando de tempo, de igreja, né? Quando as pessoas, como você falou aí, que não vai porque tem dificuldade de se relacionar ou se relacionou com alguém que está ali naquele ambiente e não quer fazer parte daquele ambiente, daquele grupo de pessoas. Eu acredito que Deus também ele levanta pessoas e prepara pessoas para direcionar também esses que estão decepcionados, frustrados, com relacionamentos, com amizades que deixaram a desejar. Deus prepara. Eu acredito nisso. Para que ela depois possa ter a consciência e entender, não, também é ser humano como eu. Nós brincamos lá na igreja lá que nós somos cheios de carrapicho, nós precisamos ser limpos. E como nós somos limpos? Pela palavra, pelo ensino da palavra, pela orientação da palavra de Deus. Nós vamos sendo limpos, vamos sendo cada dia mais transformados. Tomando essa água, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E a palavra, o Espírito de Deus, tem momentos dentro de um contexto que é simbolizado com água. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Realmente. Quem nos satisfaz. A dificuldade em encontrar a resposta. Uma pessoa que é muito uma resposta imediata, que passa por um processo. O senhor deve ver muitas pessoas que vivem uma aflição, elas vão, na aflição, normalmente, do ser humano, ela vai fazer aquilo que a vontade da carne quer, né? A maioria das vezes nós vamos realmente no momento de aflição, a presença de Deus. A minha conversão foi assim. Eu, aos 23 anos, era alcoólatra. Quem olhava aparentemente ao meu casamento parecia um casamento maravilhoso. Novo, casais novos, né? Mas era só fachada. Tive que ir no fundo do poço para conhecer a Cristo. Tive que ir no fundo do poço. Mas Deus é tão misericordioso que nos resgatou. Né? E isso nos leva a essa compreensão. Não tem fórmulas mágicas, tá? Tem pessoas que acham que não passa de mágica. Deus vai tocando. Através de um louvor, através de uma conversa. Se nós somos conhecidos de Deus desde o ventre da nossa mãe, e aí? O que nós vamos dizer com isso? Se Ele nos conhece, sabe da nossa estrutura, como nós fomos formados,
No ventre ele já conhecia, sabia, e nos chamava pelo nosso nome. Né? E isso daí vai desenrolando, vai trazendo esclarecimento. Conforme nós ansiamos, isso aí Deus proporciona, porque o desejo vem de Deus, tá? Não vem do homem. Porque pelo homem mesmo, o homem é mau, se aproxima de Deus. Mas Deus, ele cria situações, como que você falou aí, Deus cria momentos ali para que realmente o ser humano se encontre, tenha um encontro com ele. Deus prepara. E Naum vai dizer que Deus tem caminho no meio das tempestades. E às vezes, dentro desses momentos difíceis que você esteja atravessando, é onde Deus vai se revelar para você, querido. É nesses momentos de vale. Mas o salmista vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Olha só. Então, às vezes, nesse momento aí, eu não sei qual é o processo que você esteja passando, mas descansa, busque. Ainda que você não ouviu a voz de Deus, mas o nosso Deus é um Deus de resposta. Nosso Deus é aquele que nos dá sinais. Então, prossiga. Ainda que você não ouviu a voz de Deus, mas prossiga. Eu não preciso sentir um arrepio, Alan, para dizer que Deus está comigo. A maturidade, o tempo te traz esse entendimento. Eu não preciso saber, né, esperar, na verdade, Deus falar audivelmente comigo de uma forma estrondosa, para saber que é Ele que está falando. O tempo, a perseverança, a permanência na presença de Deus vai te dando essa sensibilidade. E é você a confiar a cada dia mais no Senhor. O Deus cura, Deus salva, Deus tira você do abismo que você se colocou, não é? Porque existem pessoas que Deus vai curar, né? Mas Ele não quer ele pastor, né? No seu caso, Ele te curou, Ele tirou do poço, do fundo do poço, te curou para você curar pessoas, né? Deus, ele nos chama realmente para transmitir e propagar o Evangelho. Quem cura é o Senhor. Mas ele precisa de um vaso. Ele precisa de um instrumento para ser usado. Por mais que você não se sinta, porque todo sentimento é esse mesmo. De quem é servo de Deus, ele vive na dependência do Senhor. Ele não se sente apto para certos trabalhos, propósitos. Mas o Senhor é aquele que habilita e capacita o homem para toda boa obra nele. Nele, no Senhor. Somente no Senhor. E é onde você vê realmente vidas sendo alcançadas. Quando você se coloca à disposição. Ele precisa de um instrumento a ser usado. E esse instrumento é o ser humano. Quando se coloca à disposição. Às vezes você tem até o receio de que é Ele mesmo chamando. Às vezes você tem receio que não vai dar certo com você no negócio. Você se acha menosprezado, você se menospreza. Menor da casa. Não é? Você acha que não tem capacidade nenhuma para falar da palavra de Deus em lugar nenhum. Sim. Você acha que você não consegue convencer ninguém, que realmente você não convence. Você não sabe como que você é uma ferramenta. E a ferramenta ela é parada, né? O mecânico que vai mexer na ferramenta. Aí você já acha que você é o mecânico, que você é a ferramenta. Você se acha tudo, completo. Aí bate o medo, né, pastor? Eu falo aqui para você, eu confesso uma coisa, eu sou muito tímido. Sou tímido demais. Sou muito brincalhão, extrovertido, mas sou tímido.
Eu não imaginava a falar em público desse jeito. Ah, você vê que é realmente Deus que capacita o homem. Até porque, quando o homem se envaidece, deixa o orgulho entrar, o vaso fica sujo, ele tem que ficar vazio, para que ele possa se encher de Deus. É um processo. Sim, sim, Esvaziar é um processo, né? sim. Quebrar o vaso é um processo. Teve uma outra experiência, um momento difícil, dificuldade em casa, não estava como pastor, né? Servo de Deus, obreiro ainda. Eu me lembro que estava passando juntamente com a minha família, questão de desemprego na época, né? Em determinado momento. E eu entrei no quarto para orar. E aquele momento ali, orando. E por misericórdia, Deus, assim, me traz muito um entendimento dentro da palavra. E veio um texto ao meu coração. Eu peguei, foi aquele texto das bodas de Caná que Jesus, né, foi convidado junto com os discípulos e a sua mãe, das talhas que eram para estar cheias, mas estavam vazias. E eu ouvi o Espírito de Deus falar assim, muito forte naquele dia comigo. Assim sou eu na tua vida. Eu preciso que você esteja vazio para que eu possa encher. Aquilo ali foi para mim algo impactante. Eu saí do quarto, né, mesmo naquela situação mais consolado, sentindo amparado por Deus, renovado, com ânimo, encorajado a prosseguir mediante as aflições daquele período da minha vida, juntamente com a minha família. Então Deus faz isso. Deus, ele permite um homem, como você falou, aí veio a minha memória. Deus permite um homem se esvaziar para que ele possa enchê-lo da tua graça. Tenho um tesouro dentro de vasos de barro. Não é isso? Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Né? Tem um tesouro dentro de vaso de barro, para que a excelência não seja do homem, mas que seja de Deus. Então, assim, nós somos vasos na mão do oleiro. Às vezes a pessoa, eu já vi muito isso também, as pessoas dizem que não são orgulhosas. Não sou orgulhoso, eu não sou soberba, eu sou ótimo. A pessoa se enxerga como uma boa pessoa mesmo. E ela também, ela é uma boa pessoa. Aí depois ela começa. Eu consegui o emprego. Eu consegui isso. Eu consegui isso. Eu não tinha nada na minha vida. Agora eu tenho. Eu. Ela não vai percebendo. Mas ela se enche tanto do eu, sem perceber, porque as palavras que nós estamos falando diariamente, nós não estamos observando, mas elas estão fazendo parte da nossa vida. Seja uma mentira, seja uma verdade, seja algo que você se autoproclama. Eu consegui, eu fiz isso. E nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia, que Deus é quem abre a porta, nós sabemos que é Deus quem fecha a porta. Nós sabemos que uma porta aberta é maravilhoso, mas uma porta fechada também é maravilhoso. Mas quando a pessoa acha que ela conseguiu, ela se enche muito. E aí ela não entende. Chega um determinado momento, ela não entende que ela tem que perder tudo aquilo que ela achou que era dela. Aí que é difícil. Oi, pastor? Aí que é complicado. Esse processo é difícil, pastor. Você tem mais de 20 anos no Evangelho. 20 anos. Né? 2003, a minha conversão veio em 2003, 20 anos. Vou fazer agora em dezembro. Você vai fazer 20 anos no Evangelho. Nós estamos falando com uma pessoa que tem 20
anos de experiência em vida espiritual, vendo casos, vendo pessoas, vendo processos de pessoas. Mas nós somos miseráveis. Continuamos sendo. Mais uma vez eu falo, a nossa carne, ela anseia por pecado. E se a gente não subjugá-la, ela engole o que habita em nós. Então é todos os dias. A constância, quando a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, não está falando para você correr, para você acelerar o processo de maneira alguma. O que nós precisamos é ser firmes e constantes. A firmeza fala de transparência e honestidade com nós mesmos e com Deus. Porque eu posso tentar transmitir uma espiritualidade para você, além de não ser. Senhor, que som do meu coração. Então nós precisamos ser honestos, primeiramente com Deus e com nós mesmos. Isso vai te levar realmente a essa sensibilidade e um quebrantamento. Uma condição, e ver que realmente eu tenho vacilado, tenho pegado atalhos, momentos às vezes sem direção, porque o orgulho tem falado, fala mais alto. Aí nós nos voltamos para Deus, porque nós somos miseráveis. Se não for o Senhor, irmão, o homem achar que pelo seu status, pelo seu conhecimento, que as portas estão se abrindo, pelas suas habilidades humanas, de onde vem a sabedoria? De onde vem o sopro de vida? É rápido, é a gente meditar e realmente a bola murcha. O orgulho já não toma mais, não tem aquela força quando a gente reflete nisso, a gente pensa nisso, considera esses momentos. Não, de onde vem o fôlego de vida? Somente aí, parou. Será que precisa ter noção do fôlego de vida? Quem precisa de um balão de oxigênio? Eita, você foi forte demais. Esse foi profundo. Será que Quantos tem que ter... voltaram do balão de oxigênio, passaram lá, e o pensamento deles são outros hoje. As suas atitudes são outras. Totalmente, uma postura totalmente avessa daquilo que eles viviam. Então esse aprendeu, quer dizer, esse quer exercitar o que aprendeu. Nós podemos dizer que essa diversidade na vida do ser humano é uma linha pedagógica para a nossa vida. É uma régua pedagógica que realmente nós precisamos passar. E eu falo mesmo que eu acho que é constantemente. Quando o salmista vai dizer que Deus é Deus de vale, Deus de monte, olha só. A nossa vida, às vezes, eu comparo a nossa vida como uma gangorra. Tem momentos que você está ali em cima, mas tem momentos que você está ali embaixo. Mas faz parte. É o desenho do batimento cardíaco. Né? Sobe e desce. Você está sempre assim. Eu sempre brinco dizendo que não há uma vida mais sobe e desce do que de assessorista de elevador. Boa! Vou guardar essa. Mas é uma vida de sobe e desce, de processos que fazem com que você vivam ele aqui e vivam em cima. Há processos que você tem que crescer, há processos que você tem que manter o crescimento, há processos que você vai descer, há momentos que a taxa de glicose abaixa, depois ela sobe. A nossa vida é feita assim. Se fosse só de subir, seria muito estranho, né? Sim. Então, assim, quando o senhor fala que teve uma pessoa que creu na palavra de Deus, ela foi curada,
Quando o senhor me fala que tem uma pessoa que estava passando por um processo onde ele deu oportunidade para Deus, porque às vezes, quando você não vê porta nenhuma mais para você entrar, que você está doido para entrar. E tem uma pessoa que está doido para sair. Depende de qual processo você está vivendo. Você está doido para entrar ou doido para sair? Não é? Dependendo de se você estiver doido para sair, você tem que se espelhar em Paulo. Olha, o bem que eu queria fazer eu não faço. Olha, é melhor você olhar a parte espiritual, não ver a parte de carne, não, o espinho da carne. E tem aqueles que querem entrar e a porta está fechada e querem encontrar Deus. Não é, pastor? Ô, Leandro, eu vejo que é difícil, né? Porque o pastor, ele muitas das vezes ele está passando por um processo dele e ele tem que ajudar uma ovelha com um processo. Como que é isso? É um momento que, às vezes, você está rodeado de dezenas de pessoas, mas se sente só. Você tem bastante pessoas ao seu lado, ao seu redor, mas está em uma solidão. Mas faz parte do chamado. Um pastor, ele não tem, como que eu posso dizer? Ainda que eu tenho amigos, eu posso dizer como você é meu amigo. Eu tenho pessoas amigas ao meu redor, pessoas que são fiéis, honestas comigo, mas nem sempre eles não têm como abraçar minha causa. Sabe por quê? Porque causas essas que não dependem de mim, dependem de outras pessoas, que faz parte de outras pessoas. Então, é somente o Senhor. Como que eu vou passar algo que não é meu, mas que está doendo em mim? Estou somente para Deus. Eu não tenho como compartilhar daquilo que está doendo, que eu estou sendo afligido, de outra vida, ou de uma família, para outra pessoa. Só quem pode, eu não posso ir a terceiro, tem que ser Ele. Somente o Eterno. Então, esses momentos que o pastor ele se sente só, ele não tem como compartilhar. Isso desgasta espiritualmente, nos abate. Tem momentos que você está sorrindo, mas tem momentos que você não quer sorrir. Tem momentos que realmente você não tem prazer de sorrir. Mas quando nós nos voltamos, apresentamos a Deus, é algo que é maravilhoso de como que o Senhor também cuida, proporciona restauração, é remédio, é bálsamo. Nos traz à memória aquilo que venha nos dar esperança. Nesses momentos que ainda com muitas pessoas nos sentimos só, Ele nos traz esperança por dias melhores, a viver dias melhores, somente nele. Somente nele. É difícil. Não é fácil, não. Somente nele. É nele, né, pastor? Somente. Somente no Senhor. Esperando em Deus. Mas quando o senhor vê que Deus está movendo na vida de uma ovelha sua na igreja, pastor. É combustível. É combustível. Eu falo que às vezes o carro está na reserva, né? Vermelhinho. Tem carro que apita. É um combustível. Não é, pastor? Um renovo. É uma explosão de A alegria dos outros te contagia. Isso é aprender a viver, né? Por mais que às vezes você também está atravessando não somente por outras pessoas, não. Você também está atravessando coisas particulares. Claro, suas. Famílias. Claro.
Tempestade essas que assola o barco que parece que vai naufragar. Claro, suas, Sim, íntimas sim, suas, sim. que é Deus Mas que vai. quando nós olhamos e vemos algo assim acontecer de maravilhoso, de felicidade na vida de um irmão, de uma família, aquilo ali. Você esquece a sua. É, É assim o advogado. O advogado tem um sentimento semelhante. Ele não advoga muitas das vezes para ele advoga para os outros. Mas quando alguém ganha uma causa, ele fica feliz da vida, ele esquece o dele. Sabe? Eu vejo, quando eu vejo umas comparações assim do que acontece, não que o pastor não é uma profissão. Eu não vejo o pastor como uma profissão. Eu vejo o pastor como um chamado divino. Deus escolhe ele. E ele, ao longo dos anos, ao longo da década, ao longo da vida dele, ele vai viver experiências. Mas ele vai viver muito mais do que os membros. Ele vai viver muito mais porque ele precisa ter inúmeras para conseguir entender o que acontece com as ovelhas. Porque como ele vai passar para as ovelhas aquilo que muitas das vezes ele não viveu? você analisa, percebe que um pastor, né, que já tem uma certa trajetória, tempo de chamado ministerial, você vê que as mensagens dele é mais tocando experiências, não estou se falando relacionado à vida pessoal, mas ligando a palavra, porque Deus ele proporciona isso, essas experiências na vida de um pastor. E isso também eu vejo que é enriquecedor para aqueles que estão ouvindo, que você fala com propriedade. Causas que você já divulgou, né? Você já administrou e vê resultados. E quando chegam causas novas em suas mãos, você passa, de repente, a pessoa que está sendo ali, né? É a experiência, Você passa e aquela pessoa fica... que você tem propriedade do que está falando. Assim também o ministério pastoral. Não é, pastor? Só que o senhor é um homem com experiência de 20 anos. Quando uma pessoa ela é nova, quando ela está passando por uma crise, ela passa uma crise no casamento, ela não sabe como agir, ela não tem ideia se ela vai agir se divorciando, mas ela tem um conflito que no divórcio ela ama a pessoa, mas ela não quer como fazer. É, pastor? Ela procura uma igreja para tentar se identificar, saber se está faltando alguma coisa. Mas sempre Deus quer falar, né, pastor? O aconselhamento, doutor, é algo que tem uma preocupação muito grande, por mais em certas experiências já, né, tempo de casamento, uma caminhada cristã, mas como você colocou aí, bem colocado, bem aplicado em relação de como que está o sentimento. Como cristão somos, nós vamos lutar sempre pela restauração. Até o final. Não abrimos mão. Mas como que está o emocional, como que está a estrutura daquele lar, daquela família? É o que nós precisamos ouvir. Todas as vezes que eu vou para um aconselhamento, eu falo que eu vou muito, muito atento. Senhor, me dá entendimento até aquilo que a pessoa não conseguiu falar. Me dá entendimento, mesmo que ela não conseguiu expressar. Teve vergonha. Sim, sim. Um momento muito delicado. Você pode dar um aconselhamento pastoral ou um aconselhamento bíblico. Tem essas duas vertentes. Então você também tem que saber qual é o aconselhamento que você vai dar. Se é um aconselhamento pastoral, um aconselhamento bíblico, tem essas duas questões. Porque o aconselhamento pastoral ele vai tratar, sim, de uma experiência,
ele já tem ao longo de uma vida, por isso que o ministério, a vida de um pastor, você vai ver que há uns requisitos ali que Paulo, né, apresenta a Timóteo. Que seja casado, hospitaleiro, não dado vinho, os filhos que estejam em sujeição a ele, né? Submisso, honrando pai e mãe. Então, tem alguns quesitos que Paulo coloca ali para Timóteo, um jovem obreiro. Até porque é para isso mesmo. Porque como que ele vai, às vezes, dar uma palavra para um casal e ele não sendo casado? Porque o cristão observa aquilo que você está falando. Se você prega, você vive o que você prega. Exemplo. Agora, tem Exemplo. pessoas que, quando estão fora da igreja, eles não veem isso. Eles procuram uma pessoa que já se divorciou diversas vezes para perguntar o que ela acha do divórcio, que é do casamento. Porque ela tem experiência no divórcio. Uma pessoa em se divorciar é uma pessoa que tem experiência em se divorciar. Uma pessoa que não tem experiência em se divorciar é uma pessoa que tem experiência em se divorciar. Qual das duas você vai procurar? Né, pastor? É difícil até falar, né? Mas você vai procurar realmente aquela que não foi divorciada. Você vai procurar uma pessoa que realmente lutou e teve um lar restaurado, um matrimônio restaurado. Então pode ir lá na igreja falar com o senhor. Né? Passamos aí já por certos momentos. Né, pastor? Pode ir lá. Passamos por certos momentos. E procurar o senhor para conversar. Porque não há casamento sem problema. Porque não há lar perfeito. Não há uma família perfeita. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Nós temos o Ministério de Família lá na igreja. E eu sempre digo isso, a minha família não é perfeita. As famílias que ficam um momento, né, congregando conosco e deseja se tornar membro, a primeira coisa eu falo da minha casa, da minha família. Isso aqui, né, passo por isso, é desse jeito. Mas o senhor ama. O senhor ama a sua família. Não abro mão. E o senhor pede a Deus para que qualquer coisa que esteja fora da vontade dele, que entre na vontade dele. E não continue, e persiste. Justamente. Eu acho que hoje uma das maiores virtudes que nós precisamos ter e ansiar é a perseverança. Primeiramente, o amor. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor confia, não trata de leviandade ou de falsidade. Né? Quando há amor, também esse sentimento de perseverar. De até o fim. E a pessoa tem que entender, né? Eu vejo muitas pessoas assim, falando sobre o amor. Não é aquele amor no início do relacionamento, que um mora, né, numa cidade, o outro mora na outra, e se encontram praticamente todos os dias. Passa-se ao longo de 2 meses e eles só se encontram 3 vezes por semana. Passa mais 5 meses, ao longo desses períodos, reduz para uma vez por semana. E 1 ano, só se falam por telefone. Esse amor que nós estamos falando é um amor diferente, né? É um amor que você vai passar os dias e você vai querer ver de novo, novamente. Né? Eu sempre peço a isso. Faço, Deus, me ensina a amar. Me ensina a te amar. Porque não é o mesmo amor que um homem tem por uma mulher. O amor a Deus é um amor que você tem que aprender a amar. É um amor diferente, um amor puro, né? Porque quando o senhor falou no início, falou assim, olha, eu falo com Deus, o princípio é eu falar com Deus. Quando você fala com Deus, ele sabe a verdade. Você pode até contar uma mentira para mim, para o senhor, na igreja, né, Leandro? Pode contar para você,
uma mentira. Nós não vamos saber. Nós podemos até, se a mentira não for muito bem contada, até faltou uns pedacinhos. Mas se a mentira for muito bem contada, vai virar verdade. Mas no íntimo ela sabe que é mentira. Com Deus não é assim. Você tem que falar exatamente o que está acontecendo, né? Com Deus tem que ser transparente, porque não tem jeito, ele sabe da verdade. Você né? vê que um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, vê que o homem era oscilante demais. Era Davi. A vida de Davi era muito oscilante. Muito, muito mesmo. Mas você vê que a transparência de Davi era tão grande com Deus que ele recebe um título, vamos botar assim, de Deus. Deus colocou um homem que foi escolhido segundo o meu coração. Olha só, que coisa linda. Um homem que tinha feito atrocidades, coisas horríveis. Mas era um homem que aberto para Deus. É que tem pessoas que nos dizem que não sabem nem orar, não sabem como orar. Elas não sabem que é simples. Fechar a porta do quarto, não é? Ou o olho aberto, ou o olho fechado, ou em pé, ou sentado, e falar com quem não está vendo. Às vezes nós criamos aquilo, né? Tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser correndo, ou tem que ser em um lugar reservado. Desde o momento que você abre seu coração, inclina o seu coração para Deus e clama a Ele, busca Ele, fala do seu jeito. Não é? Ele te ouve. Aqui nós falamos, nós aumentamos a voz, diminuímos a voz, mas com Deus, ele ouve de qualquer jeito. De qualquer maneira. De qualquer maneira, né? Verdade. Teve dias que o Senhor, como pastor, né, não pensou que Deus não estava ouvindo? Várias vezes? Porque é nosso. Várias vezes? Não é? Nós temos, o pastor tem uma unção divina. A unção, a Bíblia fala, ó, não toca no meu ungido. Deus ungiu o pastor, não toca nele. Mano. E outra coisa, às vezes a pessoa mexe com quem não deveria. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, ai daquele, né, que tocar no meu ungido. Olha, tem a menina dos meus olhos, né? Então, às vezes, um homem que não está muito preparado, não conhece a palavra, né, de Deus, sai com todas as meninas que pode. Né? Isso acontece, né? Às vezes a menina também sai com quem pode, né? Às vezes ela mexe com o ungido de Deus. Às vezes ela sai e bagunça com a menina dos olhos de Deus. É interessante isso, não é, pastor? Eu falo para você que ungido, quando se trata de menina dos olhos, está se falando do servo da igreja de Cristo. E às vezes a pessoa acha que é o pastor, mas todos nós somos ungidos de Deus. Então, se o menor membro da casa do Senhor, o membro mais inferior desse corpo, Deus tem honra e tem o seu valor diante do Senhor. Então, todos nós devemos tratar todos nós como servo, iguais, né? Com respeito. Né? Então, isso daí, nós precisamos saber discernir e compreender isso. E, às vezes, né, somente o pastor. Então, o pastor não pode falar mal. Mas tem situações que deixa-se a desejar. Se Cristo é o cabeça, nós fazemos parte desse corpo, então todos nós temos o favor diante de Deus. Então nós precisamos tratar com respeito as pessoas. Olhar as pessoas como realmente meninas dos olhos de Deus. Delicado, sensível. Não é isso? A menina dos olhos, né? Então você vê que é uma parte delicada. Assim é cada membro desse. Como às vezes a pessoa não dá muito valor ao dedinho minguim, né? Mas uma topada faz uma diferença no. E o corpo todo sente. É o menorzinho, né? Você não vê, você não. E cada um tem a sua funcionalidade. Tem, dentro do corpo. Então todo mundo tem o seu valor. Se ele estiver inflamado,
Não dá nem para jogar um futebol, dava? Danado. Já fui jogador de futebol, sabe disso. Puxa. Cada topada que eu dava às vezes na rua brincando e querendo brincar no outro dia não podia porque o dedo estava machucado, não podia chutar. Se o tornozelo machucava. O tornozelo é uma parte muito importante do corpo. Mas o dedo também. Se puxar a unha, dói, tudo sente, não é? Tudo que está relacionado ao corpo sente, o que machuca, né, que há alguma disfunção, mexe com todo o corpo. E quando você faz uma analogia entre o corpo do ser humano, que é perfeito, Deus fez de perfeição, e o corpo da igreja, que é de Cristo, também com perfeição, ele disse, eu sou o cabeça. E vocês fazem parte do meu corpo. Sempre estão comigo. Vocês podem querer se amputar. Né? Eu nunca ouvi essa forma. Essa é a primeira vez que eu vejo que nós, às vezes, queremos nos auto-amputar do corpo de Deus. Você vê que quando há uma amputação, é uma morte. Aquela parte que está fora, você pode ver que uma pessoa que, às vezes, sofre de diabetes... Porque Cristo não faz nada para sair, para perder o dedo. Não. Ele é o cabeça, ele não faz nada. Nós que criamos as coisas, não gostei muito do joelho, não. Nós configuramos as coisas em certos momentos. Os dias que nós estamos atravessando, cada um quer servir a Deus da forma que elas desejam. E não é isso. Não sou eu, não é Deus que tem que se amoldar a mim. Eu preciso me amoldar a Ele. Porque aquele que me chamou, Ele é santo. Quando eu falo de santo, né, é de uma vida realmente que condiz com aquele que me chamou. Postura, minha atitude, o meu jeito de ser, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Isso leva à amputação. Aí eu volto novamente. Porque se eu não quiser, como que esse corpo, um organismo vivo, e todas as engrenagens elas precisam estar bem ajustadas para continuar se movendo ou se movimentando a funcionar bem? Não tem como. Isso leva o quê? Uma amputação, uma necrose, uma parte fica morta, porque não tem como o sangue circular. Porque para o corpo ter vida, o sangue tem que circular da ponta do dedo até a cabeça. O sangue tem que circular. Se ele não circular, o que acontece? Com aquela parte do membro onde o sangue não chega, ele morre. E é no sangue que está a vida. Você lembra que o Senhor perguntou para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Eu que tenho que dar conta do meu irmão? Porque o sangue dele clama. No sangue a vida. Eu ouço a palavra de Deus e eu mergulho. É muito gratificante, pastor, quando nós estamos fazendo algo que nós temos convicção que é o certo. Nós não temos dúvidas de que pode ou não dar certo. Com todas as dificuldades que nós temos de entender o propósito de Deus, né? Com todo o nosso intelecto tão pequeno, mesmo assim, no dia seguinte, você vai ter certeza de que você está no caminho certo. Pode até passar uma subida, uma descida que te deixa um pouco desequilibrado. Mas se você se permanecer... Um dia desses eu vi uma coisa interessante na internet. Era um rapaz
tentando atravessar de um ponto a outro, andando numa corda. Bem simples. Ele estava andando numa corda e falando, e aí tinha uma pessoa que empurrava ele. Aí ele caía da corda, mas ele voltava para a corda. E essa mesma pessoa depois jogava uma lata de lixo nele. E ele pulava da corda, né? Estava sem o equilíbrio. E ele voltava instantaneamente para a corda para continuar andando nela. Parecendo aquele brake line, né? Que anda de um lado ao outro. E depois a pessoa jogou uma enxada nele. Aí ele veio com a seguinte frase: as pessoas podem até tentar te tirar do foco, mas se você se mantiver no foco, você vai chegar lá. Uma coisa simples. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Pode nos separar do amor de Deus. A fome, a espada, o perigo, ou qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou à morte por causa de nós. Aí vai dizer que aquele que está em Cristo, ele é mais do que vencedor. Mais uma vez eu falo da permanência, do perseverar nessa jornada. Porque dizer que é fácil, não. Temos muitas limitações. Doutor Alan, nós temos muitas limitações, e muitas mesmo. Se não for o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro, o que seríamos de nós? Então, é o ato de perseverar, é de permanecer, mesmo que as coisas estão difíceis. Mas é acreditar que ainda que você entra dentro de um túnel escuro, você não consegue enxergar nada. É de você acreditar que vai raiar. Que vai raiar. E isso é você crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a prova daquilo que se espera. Você não está vendo. Você crê. Morte, né? Título. Esse será o título. O que acontece conosco, né? Que o senhor está falando, é que as pessoas vejam. Nós temos que ser testemunhos do que Deus faz. Então, quando o senhor tem um casamento, que o senhor fala assim, olha, o casamento perfeito não é. Perfeição, eu sigo o perfeito. Eu faço da minha vida a perfeição todos os dias. Eu busco a perfeição todos os dias. E aí, quando o senhor fala isso, que vive na dependência de Deus, esse é um dos princípios. Porque a força não é nossa. Nós não somos fortes. Quando o senhor fala isso, eu quando fico gripado, eu fico de cama, não tenho vontade de sair, me dá tudo para ficar na cama deitado até que ela passe. Eu sei que é um momento difícil, mas vai passar. Mas para ter uma ideia que nós somos fracos demais, quanto mais manter um relacionamento, que não é você sozinho, nós falamos besteira, depois a gente analisa que falou, aí a gente tem que ir lá e pedir desculpa. Aí volta. Aí acontece alguma coisa, a mulher cometer conosco e ela não gosta de pedir desculpa. E nós temos que entender isso. E aí nós temos que viver isso. Viver em família, né? É você entender o outro, entender seus filhos. Ceder. Pedir desculpa, perdão, até mesmo para os filhos. E reconhecer que às vezes nós pegamos, por mais que nós somos pais, somos autoridade, mas tem momentos que às vezes extrapolamos, exageramos. E uma atitude dessa é libertador, é restaurador. Nós precisamos entender isso. Você vai ver que a orientação é que nós não devemos ir aos nossos filhos.
Filhos, honrem seus pais, porque o primeiro mandamento com promessa. Então, tem certo momento que nós iramos os filhos. Nós, como filhos, também, em certos momentos, não honramos nossos pais. Aí a gente vê, né, um paradoxo, vê que a caminhada é essa. É você ser corajoso para mudar. Eu ser corajoso para mudar a minha filosofia de vida, a minha postura. Isso tem um processo. Não vem da noite para o dia. Quando eu entendo isso daí comigo, eu vou começar a compreender o meu irmão. Aí tem muitas pessoas que não vêm para Cristo, não quer fazer parte daquela comunhão, daquela comunidade, porque não compreende isso. Mas se nós fizermos uma autoanálise da nossa vida, eu passo por isso, às vezes até pior. Sou pior. Então temos que entender quando não pedem desculpa para nós. Claro, nós temos que ter esse. É o momento, vai chegar o momento. É compreender. Às vezes as pessoas ainda estão resistentes. Tem momentos que nós, né, somos resistentes. É um processo. Você começa a pensar, a ponderar em algumas questões. Poxa, eu estou errado. Eu que preciso ir. Palavra de Jesus para os apóstolos. Antes de você deixar sua oferta no altar, se você souber que seu irmão tem alguma coisa contigo, vai até ele e peça perdão, para que a sua oferta que está sendo oferecida seja aceita. Não é o irmão que tenha contigo, mas se o teu irmão tem alguma, né? Olha só, não é você que tem com o seu irmão, mas o seu irmão tem contigo. Ou você sabe, ou você percebe. Ninguém precisa, ele não precisa falar nada com você, né? Porque às vezes a pessoa espera, ele não falou nada comigo, falar comigo. Eu já conheci uma pessoa que ela, de forma nenhuma, ela conseguia agradecer a mãe pelo que a mãe fez por ela. Eu falo o que fez, eu não estou falando o que fez enquanto adulta, não. Falando enquanto a mãe fez pela pessoa, enquanto a pessoa estava no ventre da mãe, ou enquanto a pessoa estava no colo da mãe. Porque hoje tem 30, mas há 30 anos atrás estava no colo da sua mãe. E ela te protegeu, ela te amamentou, e ela cuidou de você. Agradece a ela pelo que ela fez por você. Você sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade em agradecer os pais pelo que eles já fizeram. Porque eles falam assim, por que eu vou agradecer? Eu falei, agradecer porque é o princípio de gratidão, por exemplo. Você já tentou fazer? Eu já fiz isso. Foi difícil. Mas um dia eu saí de casa e falei, vou agradecer minha mãe por tudo que ela fez por mim e vou agradecer meu pai por tudo que ele fez por mim. E eles eram separados. Meu pai e minha mãe estavam separados. Eu fiz isso por ele, eu fiz isso aí, agradeci a ela. E como que você se sentiu? Eu vou dizer, não tem uma explicação. Você não consegue explicar um sentimento que te liberta e você nem sabia que ele te aprisionava. Existem sentimentos que estão dentro de um ser humano que ele não tem a mínima noção. Eu, por exemplo, o que eu pude fazer pelo meu pai eu fiz, mas eu não tive condições de carregar o caixão dele. E eu me achava capaz de muita coisa. Não consegui carregar o caixão, eu não consegui olhar ele dentro do caixão. Quando fecharam o túmulo, eu não consegui ficar em pé. Eu dei uma meio que estremecida, mas eu nunca soube, até aquele momento, que eu sentiria aquilo. Existem pessoas que não agradecem, têm a oportunidade de falar com o pai, de falar com a mãe, de agradecer tudo aquilo que ele fez por ele, mas ele vai sentir uma falta o dia que ele não tiver condições. Eu não tenho essa culpa dentro da minha cabeça. Não tenho uma culpa de ter
de não ter feito pelo meu pai aquilo que estava ao meu alcance, que eu poderia fazer. Mas eu digo que eu não consegui fazer uma coisa que seria simples, carregar o caixão dele. Mas não era por culpa. Talvez porque eu não estivesse preparado para ele morrer. Mas foi algo assim que eu nunca imaginei. Foi libertador quando eu agradeci a minha mãe, foi excepcional, foi algo maravilhoso. São atitudes Mas eu que fiz isso voltado para a palavra de Deus. Eu comecei a fazer com que a palavra de Deus se fosse efetivamente na minha vida. Por exemplo, quando nós vamos à autoescola, nós estamos aprendendo o código de trânsito. Então, o que você aprende na autoescola, você aplica na direção do carro. Quando você lê a palavra de Deus e ele te ensina algo, você pega aquela palavra e você tem que aplicar. Quando a palavra de Deus fala assim, um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Como que eu honro meu pai e minha mãe? Primeiro vou fazer aquilo que Jesus fala. Jesus até curou 10 leprosos, apenas um agradeceu. Não discuto por que um apenas agradeceu, por que os outros estavam muito emocionados pela cura e correram, mas um veio o primeiro princípio. Então, quando eu vi a palavra de Deus falando isso, eu vou pegar essa palavra e vou manifestar ela na minha vida. Eu vou trazer isso para mim, para a realidade. Porque é uma promessa de Deus. Mas não é, eu não fiz isso pela promessa, mas é uma promessa. Mas eu não fiz pela promessa. Mas funcionou na minha vida. Existem coisas que as pessoas não fazem, mesmo Deus mandando. Porque ela acredita que os princípios morais dela é maior do que o que Deus determina. Deus determinou ponto. Se você não fizer mais cedo, você vai fazer mais tarde. Se você não fizer por bem, ele vai te apertar para fazer diferente. E você perde a oportunidade. Viver a vida com Deus é a oportunidade que ele te dá. E viver sem a presença de Deus é você perder a oportunidade. Então você tem uma escolha. Ou você aproveita a oportunidade que ele te dá, ou você perde a oportunidade. Se você não falar com a sua mãe hoje, você não falar com ela amanhã, você vai perder a oportunidade de entender o que é o amor de Deus na sua vida. Então eu conto isso porque foi algo assim fantástico. Eu já li muitos documentos, eu já li diversos livros, mas quando eu li esse livro, eu apliquei esse livro na minha vida, na realidade, tirei ele de fatos, tirei ele de um princípio que é primeiro espiritual e coloquei ele no mundo concreto, quando você fala, quando você age, quando a sua ação é de acordo com aquilo que você leu, você tira do mundo físico para o mundo material. Então, eu acredito em tudo aquilo que, Leandro, que você está falando, edifica as pessoas. Você é uma pessoa que é um colaborador para uma sociedade melhor. Porque quando você conscientiza um casal, você tem uma cadeia hereditária do casal. Você tem um casal levando os filhos para o altar. Você tem aquele casal com o filho que ele levou no altar dando os netos. Você tem as tuas experiências para passar para o casal. Você tem as experiências para passar para os netos. Os filhos vão ver a forma que você trata o neto e os filhos já vão tratar os netos de forma diferente. Existe um ciclo de vida. Existe uma planta que a pessoa me deu, que é nativa da terra, e ele falou assim, Alan, essa planta é interessante, porque ela nasce, aí ela dá um galinho, que já é um outro, e é igual a ela. Ela vai morrer, e esse galinho vai ficar no lugar dela, vivo. Depois ele vai fazer a mesma coisa. Nós esquecemos que a nossa vida é semelhante. O que nós estamos fazendo hoje reflete amanhã. O que nós fazemos amanhã reflete daqui a 20 anos. E os anos passam. Não há preço
um apreço. Quando uma pessoa te conta, a minha vida melhorou porque a minha esposa está comigo hoje, nós estamos criando o nosso filho, nós estamos um lar feliz. Na verdade, nós tínhamos uma casa, hoje nós temos um lar. Existem princípios que nós aprendemos, que nós temos que passar por dificuldades, mas é aquilo que você falou, Leandro, é um enriquecimento que nós temos, é um combustível que não é nem de carro, é o combustível de jato, não é? Quando a pessoa termina de contar o que aconteceu na vida dela, ela antes de terminar, você já esqueceu os seus problemas, não é? Eu vejo as igrejas como transformadoras de sociedade. Eu quero te agradecer, Leandro. Você é, você é uma pessoa assim que é um amigo. Se fosse irmão, você não escolhe. Mas amigo, você escolhe. Amigo ele não nasce, você escolhe ser amigo da pessoa, não é? Então, eu escolhi você como meu amigo. Eu fico muito feliz em saber que você está aqui no início de um projeto, que você acreditou nesse projeto. A nossa intenção é que ajude, nossa intenção é ajudar as pessoas de alguma forma, ajudar divulgando o que é feito, ajudar uma pessoa hoje é amanhã ela ajudar uma outra pessoa. Você sabe o que me lembrou agora? Essa, 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 esse agradecimento a você. Eu morava no Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia. A gente morava numa casa que chovia mais dentro do que fora. E não tinha roupa de frio. E tinha uma pessoa que dava roupa de frio uma vez por ano no Natal. Eu era criança, eu ficava esperando até o final do ano para essa mulher aparecer lá para dar as coisas. Não sei se era evangélica, não consigo lembrar da fisionomia dela, mas nunca esqueci da ação dela. Então, as ações que você tomou de trazer sua família para cá, você foi um homem de coragem, né? Trouxe a sua família teve que ser corajosa para acompanhar você. Eu tenho que te agradecer porque você veio para Búzios, para ajudar a transformar vidas, porque pastor não é profissão, pastor é um sacerdócio. Você tem que fazer porque você ama fazer as coisas que você faz porque você se realiza. A sua fé aumenta porque a partir do que você faz, as pessoas conhecem a Deus e você vai fazendo as obras, eu falo, Deus, mais uma pessoa vai te seguir. Então é um prazer ser seu amigo, saber que você é uma dessas pessoas que trazem transformações. E o espaço está sempre aberto para você. A minha vida está sempre aberta. O que você precisar, você pode contar. E pode deixar um recado também, pastor Leandro. Doutor Alain, né? Para mim é uma alegria, mais uma vez, né? Como já mencionei, estar com você. Onde esse veículo de comunicação foi preparado, está sendo preparado, né? Para alcançar. Em quantas conversas que nós já tivemos, a intenção do teu coração é essa, de poder abençoar, de poder contribuir, colaborar de alguma maneira na vida de alguém. De uma forma que a pessoa ela possa se sentir mais feliz. Uma vida mais digna, podemos colocar assim. E eu falo para você o chamado que Deus me
me ortogou, um propósito, eu faço com alegria, prazer. Por mais que há momentos, sim, mas muito mais é prazeroso de poder servir ao reino de vidas. Quando se fala de servir ao reino, está condicionado a realmente assistir, estar perto de pessoas, poder contribuir de alguma forma. E de conhecer você, tem o Samuel também que está junto conosco aí, né? Eu não posso esquecer, né? O carinho, a simpatia, né? Quem é o Samuel aí na direção, aí na condução da mídia. É uma benção. Né? Uma benção na nossa vida, ele e a sua família. É algo assim edificante. E tenho certeza que muitas pessoas, através desse veículo aqui, desse Pod Búzios, serão abençoadas. Eu acredito, debaixo da palavra de Deus, que onde houver discórdia, a palavra, o que está sendo transmitido pelo Pod Búzios, vai proporcionar paz. Vai gerar amor. Onde houver tristeza, haverá alegria. Onde houver a desunião, haverá restauração. Debaixo da palavra de Deus. Porque Deus é conhecedor do teu coração, a intenção, de tudo isso que foi projetado, tudo isso que foi elaborado, e da forma que foi, da forma que está acontecendo. Então, é prazeroso, contagiante, de poder fazer parte do Pod Búzios. Um veículo, um instrumento de edificação de vida. E Deus continue te abençoando, fortalecendo, não somente você, mas a sua família também. Todos aqueles que estão junto com você dentro desse projeto. Pode contar comigo. Né? Você falou sobre a abertura, a oportunidade. Sinto-me honrado, mas pode contar comigo. O Adonai Shalom. Né? Você falando aí de famílias, né? E nós estamos lá, Setembro da Família, onde o tema do mês de setembro é Família Alicerçada, Igreja Inabalável. Uma igreja inabalável, ela na verdade, ela constitui uma sociedade melhor. Ela consegue reformular, reconstruir uma sociedade. Então, é o tema que foi proposto, Deus colocou no nosso coração para esse mês de setembro. Toda terça-feira de setembro está conosco lá um pastor, amigo também, abençoador, onde esteve conosco, pastor Fábio Alves, da Igreja Eclésia. Que palavra, que reflexão para as famílias. Uma noite maravilhosa. Né? E a Adonai Shalom, ela tem esse compromisso. Uma das visões, um dos braços evangelístico que nós temos, né, lutado com a família. Com a família. Uma igreja missionária, mas um dos braços fortes de trabalhar, de ser trabalhado é com as famílias. Nós estamos lá, nos esforçando, como já falamos aqui. Nossas famílias, famílias que são membros de lá, são famílias limitadas como a minha, mas que buscam no Senhor o aperfeiçoamento todos os dias. Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida. Obrigado. Muito obrigado. E é isso. Nós terminamos mais um Pod Búzios. Nos siga no YouTube, no Facebook. E muito obrigado pela atenção de todos vocês.